meses de espera e incertezas, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, avisou o presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, que a sabatina de André Mendonça está marcado para o dia 20 de outubro. Para o mesmo dia também está marcada a votação do relatório final da CPI da Covid-19, que será apresentado e discutido no dia 19. Assim como falamos anteriormente, parlamentares e líderes evangélicos articulam que para o nome de André Mendonça, o terrivelmente evangélico, seja aprovado. Mendonça é pastor presbiteriano e entrou no radar do presidente Jair Bolsonaro ao assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública logo após a saída de Sérgio Moro. Tema para a gente discutir, debater e ouvir a opinião dos nossos comentaristas. Vou colocar o Fábio Piperno primeiro. Ô Piperno, é coincidência essa história de relatório da CPI da Covid-19 sabatina para o mesmo dia ou o negócio é planejado? Eu acho que pode ser uma provocação do Davi Alcolumbre, um político que gosta desse tipo de picuinha, dessas questões um pouco mais rasteiras, inclusive. Aliás, por que ele demorou tanto para autorizar essa sabatina, para agendar essa sabatina? Porque ele era um aliado do presidente da República. O irmão dele, em 2020, foi candidato a prefeito, da capital do estado de Roraima. Ele contava com o apoio do presidente da República, mas foi aquele momento do apagão no estado. E aí, então, ele acha que o presidente não se empenhou o suficiente para resolver o problema de energia elétrica e o que teria, na visão dele, na avaliação dele, provocado a derrota do irmãozinho querido. Então, agora, ele parte para a retaliação. Uma forma rasteira de se fazer política. Eu, desde o início, eu confesso que eu torci contra a indicação a aprovação do nome do André Mendonça por outras questões. Acho sim que desde o início essa sabatina já deveria ter sido agendada e deveria ser, rejeitado. Deveria ser, se tivesse o meu voto, por exemplo, ele seria, caso dependesse do meu voto, ele seria derrotado. Por quê? Porque ele é um obscurantista, porque ele usa entulhos da ditadura para punir, por exemplo, opositores. Ele fez vasto uso da Lei de Segurança Nacional contra opositores, se fossem opositores políticos ou pessoas comuns que fizeram lá uma provocação, outra ao presidente da República, como o rapaz que, escreveu lá no outdoor: Bolsonaro não vale um piqui ruído. Vê se isso é tema para a Lei de Segurança Nacional. E fora isso, tem uma outra questão aí de caráter religioso que me provoca, assim, uma imensa dúvida. Existe um líder religioso, um dos telepastores aqui do Brasil, o pastor Valdomiro Santiago, aquele que usa o chapelão e está sempre aparecendo em fotos aí em eventos com o presidente Bolsonaro, que algum tempo atrás, Paulo, ele anunciou num programa de televisão lá da igreja dele a venda de um tal feijão milagroso. Você comprava lá uma semente por R$1.000 e você, então, estaria livre da Covid. Charlatanismo puro. Aí a minha pergunta é o seguinte: como é que se comportaria André Mendonça se uma questão dessa, de um irmão da fé, chegasse ao STF? Vou repassar essa pergunta para o Constantino. Eu espero que ele tratasse isso da maneira constitucional. Inclusive, tem muito charlatão por aí, tem até ministro do Supremo que considera transcendente gente que faz cura mediúnica. E eu também fiquei na dúvida, isso pode dar até prisão no país de hoje, hein, Piperno? Na semana passada, você reconheceu, que um país tem um Supremo comprometido e um Legislativo também é duro de viver. Esse é o ponto que muitos brasileiros já concluíram. Mas cuidado que dá prisão no Brasil de hoje, essa coisa... Não, eu não disse isso, eu levantei a dúvida, falei, puxa vida, deve estar difícil mesmo, ironicamente. Então, mas agora você diz assim, que é obscurantista quem usa o entulho da ditadura, a Lei de Segurança Nacional, para perseguir opositores. E muitos devem ter achado que você ia falar do Alexandre de Moraes, do Supremo, que lançou mão da Lei de Segurança Nacional para perseguir opositores. Mas o Supremo pode. Quando o Supremo faz, é legal, porque o Supremo é Supremo. Só não pode fazer a AGU. Então veja como o duplo padrão é uma coisa interessante e curiosa. Agora,
Veja, o charlatanismo, ele infelizmente existe, e enquanto existir gente fraca, desesperada, ignorante, vai ter esse tipo de coisa. A gente promove e promete curas milagrosas e é chamado de transcendente por gente que se considera iluminada e ultra-racional, né? Fazer o quê? Agora, o juiz da Corte Suprema, ele tem que olhar a Constituição. Eu espero que ele não persiga aquilo que ele considera obscurantista, porque senão ferrou. Porque senão tem ministro do Supremo que vai querer perseguir pessoas que apenas acreditam em Deus, por exemplo, ou no conservadorismo. Eles acham que isso já é o obscurantismo. Sobre a questão da decisão, do timing e tudo, a única coisa que eu tenho a comentar é o absurdo da demora em sabatinar nisso. Estou de total acordo aí com o Piperno. É um absurdo o Davi Alcolumbre ter feito isso na CCJ, né? É patético. E se é coincidência ou não, no mesmo dia da CPI, eu não sei, mas a CPI, com o seu relatório final eivado de demagogia, sensacionalismo e breguice, é algo também patético. Então, as duas coisas são igualmente condenáveis. Serrão, a semana que vem promete, hein? Promete. Eu peço perdão ao William Shakespeare, porque há mais coisas no submundo de Brasília do que possa supor a nossa vã filosofia. André Mendonça, ele é o representante, não do mundo evangélico, como ele é apontado aí objetivamente, ele é muito mais que um pastor protestante. Ele faz parte de uma seitazinha lá em Brasília, que o pessoal costuma chamar de Turma da Esplanada. E alguns ministros de Bolsonaro, que estiveram com ele no Palácio Planalto, faziam parte desse grupo. E esse grupo tem um outro detalhe, tem um outro componente também dessa Turma da Esplanada que torna André Mendonça um ungido. Ele faz parte de uma outra seita chamada Advocacia Geral da União. E essa seita conseguiu emplacar, olhem lá, 3 ministros no Supremo Tribunal Federal. André Mendonça será o terceiro. O primeiro foi Gilmar Mendes, indicado por FHC. O segundo foi José Dias Toffoli, ex-advogado do PT, mas que foi da AGU, indicado por Lula. E agora teremos indicado por Jair Bolsonaro, André Mendonça. Então, a turma da AGU, a burocracia jurídica ligada ao Executivo, que entra pelo Legislativo, mas que manda de verdade no submundo de Brasília, vai ter um representante fortíssimo no Supremo Tribunal Federal. O nome dele passa facilmente no Senado, porque ele tem, inclusive, o apoio da maioria esmagadora dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o 11º nome do Supremo chega fortíssimo, com poder para mostrar que ele está preparadíssimo para ser um membro do Poder Supremo. Que não é Deus, o Poder Supremo é o povo. Bruna Torlai, para a gente fechar. Na verdade, essa demora aí, né, que a gente tem comentado aqui sistematicamente, obviamente é aí uma chantagem, né, de baixo quilate aí do Davi Alcolumbre, é o tipo de coisa que você pode esperar de um sujeito tão medíocre quanto ele, que teve um desempenho tão absolutamente insignificante, né, na presidência do Senado, e aí agora está querendo, as pessoas estão lembrando que ele existe simplesmente porque ele está segurando a sabatina do André Mendonça, mas por tudo que o Serrão acabou de dizer, eu só posso repetir o velho adágio, né, não há salvação pela política, né? O que a gente não pode confundir é o fato de que, por você ter mais religiosos na política, política se torna salvação de alguma coisa, né? Como o Piperno no bloco anterior havia entendido erroneamente que eu havia dito, não há salvação pela política. A política, como eu costumo dizer, é a antessala do inferno, né? E a gente percebe nessas negociatas e acordos, etc., que realmente ali é só dar um passinho que você está no lugar da perdição da alma e não na salvação, né? E justamente se você tem indivíduos um pouco mais virtuosos, talvez a qualidade da política se eleve um pouquinho, mas não há garantia disso nem quando se trata, talvez aí, né, de alguém, segundo Bolsonaro, terrivelmente evangélico.